como estão todos? Vamos retornar aqui a os nossos assuntos envolvendo a eletrotécnica. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de queda de tensão e fator de correção, em circuitos onde nós temos uma certa reatância, ok? Pois bem, confesso que no começo da semana não estava prevista essa nossa aula, né? Pelo calendário anterior, a direção achou por bem inserir a aula, porque afinal a grande maioria efetivamente vai estar em contato, né? Vai estar em casa, a gente já não está tendo as aulas presenciais, então acabei pegando essa aula que não estava pronta, eu montei num período relativamente curto aqui. Mas vamos lá, faz parte do nosso assunto, né? Uma continuação do nosso assunto. Pois bem, então, sempre importante frisar aqui o seguinte: quando você tem um circuito e esse circuito é alimentado por correntes alternadas, ou seja, a tua fonte é uma fonte alternada, dependendo das características do teu circuito, ocorre uma defasagem entre o comportamento ondulatório da tensão e corrente. Parece cansativo, né? A gente, os nossos encontros, nós temos comentado sobre isso, mas é importante a gente perceber esse tipo de comportamento em circuitos alimentados por corrente alternada. Pois bem, olha só, uma, um dispositivo, um equipamento que faz parte de um circuito, além de sei lá, motores, transformadores, equipamentos em si que você tenha dentro do seu ambiente, da sua casa, da indústria, você tem os condutores que levam energia até esses dispositivos. Esses condutores que levam essa energia, eles acabam agindo com a sua própria resistência interna e dependendo da forma, do formato, da disposição, eles criam também certas reatâncias internas a ele. Bom, isso significa que ao longo do teu circuito como um todo, desde a alimentação até a carga, efetivamente, você acaba tendo uma queda de tensão, porque é como se houvesse um circuito gastando parte da energia que foi fornecida. Tá? A este efeito nós chamamos de queda de tensão. Você tem efetivamente uma alimentação na ponta, aquilo que é entregue na ponta da sua casa, lá na entrada de força, e dali até chegar aos seus equipamentos você tem uma queda de tensão, por conta dos comprimentos todos de fio e de condutores que você tem. Pois bem, então em função disso, o que acaba surgindo e acaba aparecendo ali no teu circuito é uma certa impedância, tá? Uma certa impedância composta de uma parte resistiva e eventualmente de uma parte reativa. Tá? Em geral, essa parte reativa está associada a algum efeito indutivo que ocorre dentro do seu condutor. Tá? Bom, o que a gente vai usar como cálculo aqui? A gente vai definir uma representação onde nós vamos colocar R minúsculo e X minúsculo como sendo a resistência e a reatância por unidade de comprimento, ok? Pois bem, então observe o circuito aqui. Suponha que você tenha nessa região aqui a sua carga. Então a sua carga, que normalmente é o que acontece, você tem uma carga resistiva por conta de todos os condutores que formam os dispositivos todos que você tem, mais uma
carga reativa, normalmente devido a algum enrolamento. Então, imagina, por exemplo, dentro da sua casa, você tem lá liquidificador, você tem máquina de lavar louça, liquidificador, né? Todos esses equipamentos, né, que têm essencialmente um motor girando, eles têm enrolamentos e os enrolamentos formam este comportamento de carga aqui. Lógico que os enrolamentos também têm resistência, é isso que refere-se a esta parte aqui resistível. Mas além disso, qualquer enrolamento, qual ser percorrido por uma corrente, ele gera uma indutância, né? Ou seja, ele se autoinduz uma força eletromotriz, né, contrária ao comportamento da corrente elétrica que está passando, da diferença de potencial estabelecida, né, e isso produz então algo equivalente a uma resistência, né, é a tal da reatância. Então imagine esse circuito que está aí indicado. Bom, na extremidade à sua esquerda aqui, você tem a tua fonte. A tua fonte tem aqui, olha, ela está te fornecendo uma diferença de potencial U, que eu estou representando pelo índice 1 aqui. Tá? E entre a tua fonte e a tua carga, você tem um condutor. É neste condutor que a gente está definindo aquela resistência, aquela reatância por unidade de comprimento que a gente viu aí na figura anterior. Bom, então imagine o seguinte, o que nós estudamos até agora? Nós verificamos que o fato de você ter uma carga com características reativas produz uma diferença de fase entre tensão e corrente, que é aquilo que a gente chamou de φ. Né? Agora olha só, no meu desenho, na minha figura, nessa figura que está representada aqui em cima, é como se você tivessem duas cargas. Uma efetivamente a carga estabelecida e outra devido aos fios e condutores que levam a energia até a tua carga. Então, isso significa que você deveria ter estabelecido uma diferença de fase por conta destes elementos que estão aqui, tá? E uma diferença de fase por conta destes outros que estão aqui. Pois bem, nós não vamos entrar no mérito de como se efetua este cálculo, mas eu posso afirmar aqui a vocês que a diferença de fase ocorrida nesses trechos aqui, olha, de alimentação, né? Veja que aqui a gente está dizendo que você tem uma diferença de potencial U1 entre linha e linha ou entre linha e neutro. Tá? Essa condição L1, L2 significa linha, linha ou linha neutra. Tem até um Nzinho aqui, se você reparar, para indicar que é neutro. A nossa alimentação é monofásica. Tá? Mas, então, olha só. Como que a gente mede a queda de tensão? Queda de tensão, usando a lei de Ohm, né? Queda de tensão U em corrente alterna, em corrente contínua, a gente sabe que é R vezes I. Agora, em corrente alternada, a gente sabe que o U é igual a impedância vezes o I. Tá? Então, essa impedância aqui, olha, é o que a gente está representando aqui, olha, como sendo R cosseno de φ mais X seno de φ. Tá? Você tem uma parte que é dada por 2 vezes L. L é o comprimento do teu condutor. Note que o meu R e o meu X são dados em ohm por metro ou ou volt-ampere por metro. Então, as unidades simplificam-se aqui e I é a corrente elétrica que atravessa o circuito. Tá? Então, este ΔU que você tem aqui é a queda de tensão ocorrida entre a energia inicial ou a diferença de potencial fornecida inicialmente e aquela que efetivamente é vista dentro do teu circuito. Bem, ainda com relação ao circuito anterior, onde eu tenho simplesmente uma carga,
O fato de você ter uma resistência e impedância devido ao condutor, né, faz com que você pudesse ter, né, reafirmando, faz com que você pudesse ter uma diferença de fase devido ao condutor, devido ao fio. Porém, né, o que acontece é que essa diferença de fase ela é muito pequena, de tal forma que a gente vai desprezar o efeito dessa diferença de fase, né, e supor que a única diferença de fase ocorrida entre tensão e corrente se dê essencialmente na carga. Ok? Bom, agora vamos ver o que acontece se você tiver um conjunto de cargas, tá, em paralelo entre si alimentada por uma fonte. Note que esse conjunto de carga, né, que a gente está indicando na figura aqui, como um ramal A, um ramal B, um ramal C, tá? N ramais até o último ramal N aqui, né? Cada um deles está alimentado e sujeito a uma diferença de potencial, tá? E cada um deles, dentro de um ponto até o outro, você tem um condutor. O que significa que para cada trecho deste aqui, olha, a gente deve também ter uma queda de tensão ocorrida. Então, como que a gente vai medir isso aí? Então, a ideia aqui é a seguinte: nós vamos representar aqui pela letra Z com índice AP aqui, como sendo o fator R cosseno de φ mais X seno de φ, né? E essa grandeza aqui nós vamos medir em volt-ampere por quilômetro. Então isso significa o seguinte, que este número aqui, né, ele é concebido para medir qual é a impedância para cada 1 km de condutor percorrido por uma corrente de 1 ampere. A vantagem de você escrever isso neste formato é o fato de que esta grandeza aqui, ZAP, né, ela é por unidade de corrente. E sendo por unidade de corrente, né, eu posso multiplicar por qualquer valor de corrente que o resultado permanece correto. Bom, o procedimento então é igual àquele primeiro procedimento. Veja que nesse caso eu tenho N ramais, naquele primeiro caso eu tinha apenas um, mas o procedimento é o mesmo. A única diferença é que eu preciso contar a diferença, ou melhor, a queda de tensão para cada trecho. Então perceba o seguinte, se você pegar esse primeiro trechinho aqui, olha, de comprimento LA, né? A figura é um pouco pequena, mas isso aqui é um L. Tá? Então, nesse trecho que tem comprimento LA, passa-se uma corrente que é exatamente a corrente total que passa no meu circuito. Note que, pela lei de Kirchhoff, né, as correntes que passam aqui, olha, você chega com uma corrente inicial, parte dessa corrente passa por este ramal A, o restante segue, chega aqui, passa por esse ramal B, sobra um pedaço que segue, uma parte passa pelo C, sobe uma parte que segue, M e N. Então note que o total de correntes que passam no teu circuito vai ser esta, mais esta, mais esta, mais esta, mais esta. Essas são as correntes que passam. Se eu somar todas elas, eu obtenho esta parcelinha que está aqui em cima. Se eu pegar esta parcela, multiplicar por este comprimento que está aqui, multiplicar por aquela grandeza que é a impedância, multiplicar por 2, porque a mesma distância que você tem desse lado, você tem do outro lado para fechar o seu circuito, né? Você acha qual é a queda de tensão neste primeiro trecho que está aqui. Aí você repete para o segundo trecho. Agora, no segundo trecho, a diferença é que o comprimento é outro, né? O LB é outro, e a corrente você precisa ter descartado a corrente que passou no primeiro ramo, porque agora você já está com todas as correntes que chegam aqui, tá? Uma parte vem para cá, outra parte passa para o lado de lá, então todas essas aqui é as anteriores menos a corrente que passou pelo circuito A. E isso aqui está escrito nesse segundo termo, e por aí vai, você vai calculando tudo até chegar na última, que é o que sobrou ali, né? Que é o resta 1. Então,
Cada termo deste aqui, olha, indica para você a queda de tensão em cada trecho que você tem aqui. Tá? A soma de todas elas te dá o quanto você perde essencialmente aqui como queda de tensão ao longo do condutor. Bem, então vamos ver o que acontece quando a tua alimentação é uma alimentação trifásica. Tá? Então, lembra que na alimentação trifásica a gente tem aqui, né, três linhas, três fases diferentes. Tá? Em geral, essas alimentações de fase elas têm, né, uma diferença entre elas de 120 graus, então você tem 120, 120, 120 graus, tá? Que é o que a gente está indicando, por exemplo, aqui, olha. Então essa diferença entre esta linha e esta linha tem um U, que estão chamando de U1, tá? Daqui, desta segunda linha para a terceira linha, também tem uma diferença U1. E entre a primeira e a terceira linha também tem uma diferença U1. Tá? Essa diferença de potencial é a diferença entre duas linhas, a diferença de fase. Bom, olha só, existe ainda uma medida que é a diferença de energia, a diferença de potencial entre cada linha e um eventual neutro que você tem aqui. Esse daqui é a diferença de potencial que você tinha antes dividido por raiz de 3. A gente já andou analisando isso em casos anteriores. Bom, ocorre o seguinte, ocorre que o problema é o mesmo, né? Você tem a tua fonte de alimentação aqui e a tua carga somente aqui embaixo. E você tem toda uma grandeza de condutor que está aqui. Né? Então, estes condutores, cada condutor deve ter uma queda de tensão, de tal forma que nesse trecho aqui, olha, você tem uma diferença de potencial, que é aquela que efetivamente está alimentando a nossa carga, né, ligeiramente menor do que aquela que incidiu. Como nós falamos na semana passada, quando você tem um circuito trifásico, é possível analisar cada linha do meu circuito como se fosse uma alimentação monofásica, tá? De tal forma que eu posso fazer isso se eu pegar a diferença de potencial e dividir por raiz de 3. Então eu consigo converter, né, este sistema aqui, né, em um sistema monofásico, e nesse sistema monofásico que está aqui, olha, eu vou ter uma diferença de potencial aqui, olha, que é a diferença de potencial que eu tinha antes dividido por raiz de 3. Né? E além disso, a potência em cada um dos elementos vai ser 1/3 da potência total que eu tinha inicialmente. Ok? E aí, nesses circuitos trifásicos, você fazendo análise de forma individual, você chega ao cálculo da queda de tensão da mesma forma que você tinha inicialmente no circuito monofásico. Bom, naquelas situações anteriores, a minha carga é uma carga concentrada, né, lá numa dada extremidade. E aqui o que a gente vai fazer vai ser uma análise de como a gente consegue medir numericamente, né, só um exemplo, como que a gente consegue medir então essa queda de tensão no circuito monofásico, né, de cargas distribuídas. Então, suponha que você saiba quais são as correntes que passam em cada trecho, né, e que você saiba qual é a resistência e a reatância por unidade de comprimento que você tem para cada trecho do teu condutor aqui. Então, vamos dar número para isso. Então, pegando o mesmo exemplo, suponha que a corrente, né, nesse trecho de 10, aqui você tem um trecho de 10 metros, 25 metros, 12 metros, 32 metros. E as correntes que passam, né, nestes ramos aqui, olha, são 2 neste primeiro, 5 no segundo, 7 no terceiro e 10 no quarto ramo aqui. De tal forma que a corrente total que
incide no teu circuito aqui vai ser 10 mais 7, 17, mais 5, 22, mais 2, 24. Ou seja, entram 24 amperes. Os primeiros 2 amperes passam aqui, sobra o resto. Depois entra mais 5 aqui, sobra o resto. Passa mais 7 aqui, sobra o resto. Passa mais 10 aqui, sobra o resto. Então, qual é a queda de tensão em cada trecho? Bom, se você sabe quais são as correntes que passam no circuito, se você sabe o comprimento do circuito, tá? Então a gente consegue usar aquela expressãozinha anterior, né? E fazer a conta. Note o seguinte, que aquela expressão anterior tinha um R cosseno de φ, mas você ainda tinha uma reatância X. Nesse nosso exemplo aqui, a reatância é zero, né? Ele diz que o meu circuito é puramente resistivo, né? O X aqui, que é a reatância por unidade de comprimento, é zero. Então, sabendo isso e sabendo qual é o fator, né, de correção, né, o fator de potência, melhor, para todos os circuitos, é um circuito balanceado, eu consigo calcular a queda de tensão em cada elemento e, consequentemente, consigo somar tudo e falar, olha, esse meu circuito é sei lá, a quantidade total de energia que eu forneço com medida em diferença de potencial, eu tenho, digamos, uma perda de 9,40 volts. Bem, a gente já propôs um problema anteriormente envolvendo este tema aqui, este assunto, né? Que está associado com o que a gente chama de compensação de energia reativa. Bom, novamente, né? Circuitos alimentados por corrente alternada, né? Então, circuitos onde você tem motores, transformadores, fazem com que você tenha uma diferença de fase entre tensão e corrente. E isso gera para a gente energias distintas, aquilo que a gente chama de potência ativa e de potência reativa, né? Que vezes o tempo de fornecimento de energia forma para a gente o conceito de energia, né? Então a gente tem energia ativa e energia reativa. Lembrando que a energia ou a potência ativa, né, isso é extremamente importante entender, é a parte útil da energia que nos chega, né? Então, a energia ativa ou a potência ativa é efetivamente aquilo que realiza trabalho, que aquece, aquilo que você quer que aconteça no seu dispositivo. Agora, dispositivos indutivos, eles têm uma necessidade, eles são oscilatórios, né? Ou seja, o fato de você ter o atraso de corrente e tensão faz com que você tenha entre os dispositivos, né, efeitos magnéticos, fazendo com que aquela energia ou aquela potência reativa ela fique oscilando dentro da tua rede, dentro do teu circuito, tá? Sem que efetivamente essa energia que está oscilando, ela se converta em trabalho, né? Essa energia é uma energia que alimenta os seus circuitos magnéticos, mas ela não realiza trabalho, tá? Então, isso pode ser um problema do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque quando você tem potência ativa ou potência útil e potência reativa, lembra que isso forma um tripé aqui, né? Você tem potência ativa, você tem potência reativa, essa diagonal é a potência aparente, tá? A potência aparente é aquela dada potência aparente é igual ao U vezes o I, tá? Em circuitos de corrente contínua, isso não é problema nenhum, mas em corrente alternada, veja, se a tua reatância ou se a tua potência reativa desculpe, for muito grande, tá? A diagonal também vai ser muito grande, a corrente elétrica vai ser grande, já que a diferença de potencial é a mesma. Isso significa o seguinte: você gasta energia, e gasta energia de forma não indevida, mas gasta energia ou paga uma energia a mais
do que aquela efetivamente que você deveria estar pagando. Por quê? Porque quando a concessionária mede o teu consumo de energia, o que efetivamente ele mede é corrente elétrica. Se a tua potência aparente é grande, né, para a mesma diferença de potencial fornecida, ele vai medir uma corrente elétrica maior e você vai pagar mais por isso. Tá? Então isso é um grande problema. Tá? Além disso, se você tem uma corrente muito grande, você acaba tendo, por exemplo, né, para cabos comuns, você acaba tendo um aquecimento, então você acaba tendo um super dimensionamento de cabos. Né? Ou você pode, além disso, aumentando os cabos e aumentando a temperatura, você tem um aumento na resistividade, portanto, um aumento na queda de tensão entre os condutores, pelos condutores. Então isso acaba sendo um problema. E fora isso, se a tua energia, se a tua potência reativa é muito grande, né, este efeito acaba surgindo é, uma interferência na própria rede de distribuição. E isso acaba afetando a distribuição como um todo. Tá? Então, nesse sentido, compensar ou corrigir, né, o total de energia reativa do teu circuito é razoável e importante de ser feito. Fazer o cálculo das compensações de energia reativa não é algo trivial, né? Tem empresas especializadas a fazer isso, né? Existem softwares que fazem isso, existem controles automáticos, controladores automáticos envolvendo banco de capacitores, porque dependendo da hora, do tipo de consumo que você tem, ele automaticamente produz essa correção. Né? Então a gente não vai, digamos, se formar em engenheiros especialistas em correção de fator de potência. Né? A gente quer ter uma ideia e da existência desse tipo de problema. Né? Você, como futuro engenheiro que vai estar trabalhando numa indústria, aí, é importante você ter noção a respeito deste conceito. Então, por isso, a gente não vai fazer contas extremamente difíceis com relação a isso, mas a gente vai mostrar uma ideia de como isso aí pode ser calculado o, as correções. Tá? Então, para isso, nós vamos aqui utilizar um exemplo simples. Suponha que você tem um sistema trifásico, L1, L2, L3, que a diferença entre as fases aqui seja 220. Tá? E mais, que você tenha duas cargas em paralelo aqui. Você tem uma carga 1, uma carga 2. Tá? Essa carga 1 foi fornecido uma potência de 60 kW com um fator de potência indutivo de 0,75, cosseno de φ 0,75, e ainda uma segunda carga, essa 2 que está aqui, né, onde a potência nessa segunda carga é 168 kW. Quando a gente representa pela letra P e quando a unidade é watt, nós estamos falando de potência útil. Tá? Como eu tenho o cosseno de φ e eu tenho a potência útil, eu posso determinar quanto que vale a potência reativa, aquilo que a gente representa pela letra Q. Então, para que o nosso problema fique mais fácil de ser resolvido, nós vamos fazer assim. A gente vai converter, já que as minhas cargas são balanceadas aqui, a gente vai converter esse sistema trifásico em um sistema monofásico. Para que a gente possa fazer isso, primeiro, que a potência ela cai por 3, né, porque você tem um circuito balanceado, e a diferença de potencial aqui pode ser medida como sendo a diferença de potencial original dividido por raiz de 3. Tá? Pois bem, então olha só. Eu tinha originalmente uma potência na primeira carga de 60 kW, uma potência na segunda carga de 168 kW. Então, como o meu circuito se tornou
monofásico, eu vou ter 1/3 da potência no começo e 1/3 da potência na segunda carga que está ali. Bom, acontece o seguinte, acontece que este conjunto, né, permite que eu determine quais são as potências reativas do meu circuito. Então vamos fazer isso aqui na sequência. Olha só, se P vale 60 kW, dividir por 3 vale 20 para aquele circuito equivalente monofásico, né, a potência reativa é dada como 20 vezes tangente de 41,4. Você fala, mas da onde isso? Que mágica que é essa? É porque assim, você lembra que você tem aqui a potência ativa e aqui a potência reativa. Tá? Quando ele diz que o cosseno de φ, ou seja, que o fator de potência é 0,75 ou 0,8, ele permite você calcular este ângulo que está aqui. E se você conhece este ângulo que está aqui, que é o φ, né, o lado de cá, que é a potência reativa, vai ser lado cateto adjacente vezes tangente do ângulo φ. É o que a gente calculou aqui para determinar o valor de Q1 e o valor de Q2. Tem um númerozinho errado aqui. Tá? Então, daqui eu consegui para cada um deles determinar quanto que vale, né, o valor, qual é o valor das potências reativas consumidas em cada um deles. Tá? Como isso aqui é o meu conjunto de potências, né, eu posso somar as potências para calcular a potência total consumida no meu circuito. Então, tenho uma potência ativa, uma potência reativa, que é a soma dos dois, e uma potência aparente, tá, que é o Pitágoras, né? Eu tenho potência ativa, potência reativa, portanto, potência aparente é essa diagonal que está ali. E isso aqui é dado por esse número que nós achamos. Você fala, e aí? Bom, e aí que a minha carga, ou melhor, que a minha alimentação enxerga a minha carga, tá, e produz por conta desse ajuste todo, tá, uma diferença de fase. A diferença de fase aqui, ela não é a média ou a soma, né? Não é nada disso. A diferença de fase vai depender muito dos valores individuais. Então, olha só, se você sabe que você tem, que você tinha 50, aqui é 76, tá? 76. Se você sabe que você tinha 76 quilowatts e você tinha 59,4 kVA reativo, né, você consegue achar quanto que vale a potência aqui aparente. Né, dá 96,5. Né. E além disso, se você pegar cateto oposto dividido por cateto adjacente, isso permite você calcular, né, quanto que vale a tangente, faltou um tangente aqui também, hein? A tangente de φ, e aí você consegue tirar qual é o ângulo de fase, multiplica por cosseno, acha qual é o fator de potência, enfim. Né? O fator de potência é esse que está aqui. Olha só, vimos lá que o nosso fator de potência deu um número relativamente baixo. Né? Importante a gente perceber o seguinte, que esse número baixo que apareceu, né, ele está associado nessa figura aqui, nessas linhas em vermelho. Então, olha só, eu tinha uma potência útil aqui, de 76 kW, uma potência reativa de 59,4, é essa que está aqui. Né? Então, se eu pegar esse número ao quadrado, mais esse quadrado, tirar a raiz, eu acho quanto que vale a potência aparente, 96,5 kVA. Bom, mas eu não quero esse número, eu acho que esse número é um número que é inconveniente. Por quê? Porque eu vou estar pagando por uma energia que efetivamente não está me trazendo benefício, né, do ponto de vista útil. Tá? Eu tenho que consumir 76 kW, mas eu estou consumindo mais uma parte aqui e estou pagando por essa parte,
porém ela não está me servindo para muita coisa. Isso é um problema, como eu já comentei outras vezes com vocês, não só para você que está pagando mais, né, mas para a própria companhia de prestação de serviço para você. Porque este consumo a mais tira energia da rede. Né? Então, se você mantiver um fator de potência baixo, né, mais distante da unidade, isso significa que você está consumindo e gastando e pagando uma energia que poderia estar sendo usada de forma mais útil por outros da sua região. Entende? Por isso, o fator de correção de potência ou a compensação da energia reativa é importante. Então, vou chutar um número. Né? Vamos supor que o teu fator de potência seja 0,90. Então, se o teu fator de potência é 0,90, eu quero que seja 0,90, mas o meu é 0,78, né? Lembra, fator de potência é cosseno de φ, o que significa que este ângulo precisa ser pequeno, olha. Eu consigo achar, antes eu tinha este ângulo. É só você pegar o arco cujo cosseno é 0,788, você acha quanto que vale este ângulo. Dá 41, acho que é alguma coisa, se não me engano. Mas o que eu quero efetivamente é este outro aqui, ó. Eu quero este ângulo que está aqui. Tá? Por quê? Porque eu quero diminuir a resultante, ok? Para que a minha potência aparente, né, seja menor. A diagonal aqui é menor. Então, olha só, qual é a ideia? Se eu estou dizendo que o fator de potência é 0,9, mas eu quero continuar gastando os 76 kW, né? Se você pegar 0,9, né, que é o cosseno, né, tirar o arco tangente, descobrir o arco cosseno, descobrir quanto que vale o ângulo, multiplicar por, calcular a tangente, multiplicar por 76, você descobre qual deveria ser o valor deste trecho que está aqui, ó. Então deveria ser tanto. Você sabe que você tem isto, mas você quer isto, que está aqui. Portanto, o que fazer? A forma de resolver isso, a gente já falou anteriormente, é você associar um sistema capacitivo. Né? Esse sistema capacitivo, ele muda a fase de tal forma que você consegue diminuir o teu fator de potência. Ok? Aqui estão os cálculos. Né? Se o novo fator de potência tem que ser 0,9, o ângulo aqui deve ser 25,8. Tá? Então, olha só, a nova potência reativa deveria ser, então, 76 tangente de 25,8. Ou seja, esse trecho que está aqui, ó, pintando agora em azul, esse trechinho aqui deveria ser 36,7. Isso seria a potência reativa que, junto com a potência útil, forneceria para a gente um fator de potência de 0,9. Né? Então, neste caso, a potência aparente, né, ela passa a ser 84,4 kW, enquanto anteriormente era mais de 90. Tá? E, e daí? E daí o seguinte, você tinha uma condição original que era uma reatância, né, de 59,4, mas você quer 36,7, que é o que você obteve aqui em cima. Portanto, é necessário que você associe, né, uma reatância capacitiva, tá, no valor de 22,6, 22,7 kVA reativo, né, usando para isso um capacitor ou um banco de capacitores que produz esse tipo de efeito. Tá? Com isso, você diminui efetivamente, né, a, a potência aparente. Né? Lembrando, voltando ao circuito original que é trifásico, a potência aparente do circuito trifásico vai ser 3 vezes a potência aparente anterior, 253,2 kVA. Né? No circuito original, sem a inserção do fator de correção, né, do banco de capacitores,
você teria 289,5 kVA, o que dá uma diferença bastante grande, uma vez que a diferença de potencial permanece constante, tá? Portanto, você consegue achar, usando o S e usando a diferença de potencial, você consegue achar quanto que vale a corrente elétrica. E dá para verificar que se a potência é menor, tá? Este número sendo fixo, potência é U vezes I, portanto o I diminui também, né? E aí você acaba consumindo menos corrente, né? Menos corrente, menos energia. Além disso, né, a corrente que atravessa o condutor produz as quedas de tensão. Então, se você tiver linhas muito longas, né, percorridas por correntes intensas, isso faz com que você tenha uma queda de tensão também dentro do teu circuito. Ok? Então é isso. Para finalizar, nós temos falado muito de reatância, né? Principalmente a reatância indutiva, né? Que é aquela que surge em geral dentro dos nossos equipamentos, do imóvel, da nossa casa, né? Então, de onde que aparece isso? Bom, ele essencialmente aparece de uma equação diferencial, né? Se você pegar aqui um circuito alimentado por uma diferença de potencial alternada, consequentemente uma corrente alternada, né? E a gente aplicar a lei das malhas, quando você fecha esse circuito, você sabe que a soma das tensões num circuito fechado deve ser zero. Lei das malhas. Então você sabe que U, que é a diferença de potencial total, menos a queda de tensão R vezes I devido ao resistor, menos, tá? A indutância que aparece aqui, L dI dt, essa soma tem que ser zero. É isso que está aqui. Portanto, o U vale RI mais L dI dt. Só que você sabe o valor de U. Você sabe que U é o valor máximo seno de ômega t mais um psi aqui. Esse ângulo é um ângulo só de... Não é que é um ângulo de enfeite, né? Mas é um ângulo de medida de comportamento inicial. Tá? Ele não faz muita diferença no meu comportamento. E aí o que acontece? Quando você busca a solução da equação diferencial, que é esta daqui, ó, você descobre que a corrente deve ter este comportamento. Então ela tem um comportamento senoidal, né? Mas além disso ela tem um comportamento de decaimento, né? Que é essa parcela que está aqui, né? Ao você considerar isso aqui como resposta da equação de cima, se você substituir estes elementos, pegar essa equação, colocar no lugar de I, pegar isso aqui e derivar com relação ao tempo, colocar no lugar de I dt igual aos 2, a relação vai fornecer para você qual é o valor de φ. Tá? Então, neste caso, o cosseno de φ, usando essa expressão, vai te dar R sobre raiz de R quadrado mais ômega L quadrado. Aonde este sujeito que está aqui, ele aparece dessa relação aqui, né? Ele vai ser o teu XL. Você fala, como que eu sei que é XL? Você sabe que é XL porque ele aparece aqui. Se você lembrar que isso aqui é a resistência, isso aqui é a reatância, né? Este termo ao quadrado com este ao quadrado, raiz quadrada, me dá a hipotenusa, né? R é o cateto adjacente, então cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno do ângulo φ que está aqui. Tá certo? Então, gente, é isso. Particularmente, essa aula originalmente foi gravada às vésperas da Sexta-feira Santa, então um bom feriado para vocês, uma boa Páscoa, ok? Um abraço a todos, até mais.